Voltamos com o Horizonte Debate e hoje falamos sobre fiscalização do transporte público. Elcio, Ronaldo, a cidade viveu um momento de congraçamento fantástico durante o Carnaval. Eu moro na região de Contagem, então, levando o filhote para um bloquinho ali em Santa Teresa, pegar o metrô no Eldorado, descer na região de Santa Teresa, as pessoas utilizando o transporte público como um todo. É interessante perceber em Belo Horizonte, uma cidade de 3,5 milhões de habitantes, que a metade ou mais da metade estava na cidade, transitando pela cidade. O sujeito descia na Lagoinha, como a maioria dos jovens dos blocos, curtia os blocos na Afonso Pena, fazia um lanche no Shopping Cidade e ia terminar o dia lá na Praça da Liberdade. Coisa que talvez num domingo as pessoas não façam, com medo da violência, com medo disso tudo. A cidade, ela foi, de fato, utilizada pelas pessoas. Nós temos um transporte público que, fora o período de Carnaval, Elcio, Ronaldo, facilita com que o sujeito não use a cidade ou não disputa espaço na cidade, Elcio. A gente tem um transporte que é de qualidade, que tira o sujeito, portanto, do barreiro com segurança e que o leva para poder curtir com a família dele no Parque Municipal. Nós podemos confiar no transporte que temos? Esse é o sonho de todo mundo, né? De poder sair de casa, trafegar normalmente, chegar numa praça, chegar num campo de futebol, etc. Tal. E realmente sempre falta isso, né? Nas cidades brasileiras, né? Belo Horizonte realmente deu um show nesse carnaval, foi uma coisa fantástica. Eu moro na saída para o Rio de Janeiro, mas eu vim à cidade e fiquei impressionado com a calma das famílias. Uhum. Você não via aquela cara que a gente via na televisão dos cariocas, com aquele susto que eles já estão preparados para receber, porque lá a coisa estava diferente. E Belo Horizonte deu um show. Eu moro aqui já há algum tempo. Eu sou mineiro, rodei o Brasil todo, mas já moro aqui há mais de 40 anos. E eu nunca vi uma época como essa do Carnaval. Então, sim, a população quer aquilo. É aquilo que se quer. O estudante que vai pegar seu ônibus de manhã cedo para ir para a escola, o trabalhador, a empregada doméstica, que é para esse tipo de pessoas que a gente quer ver o transporte coletivo. Então, eu acho que esse programa está chamando a atenção, partindo desse acidente horrível que aconteceu aí no Barreiro, para poder chamar a atenção, principalmente, desses proprietários, vamos chamar, que não estão dentro da linha, igual o Ronaldo falou, aqueles que se negam a fazer aquela rotina. Aquela rotina é uma rotina simples. Se você fizer todo dia, ela é uma rotina pequena. Se você fizer toda semana, você vai gastar mais tempo para olhar e verificar as coisas. Não é isso mesmo? O material humano, ele está pronto para essa escolha que nós fizemos, Ronaldo, que é uma escolha pelo transporte rodoviário? O material humano, ele é muito bem formado. Nós somos muito bem formados. E quando eu digo de motorista, eu digo para você que nós temos pouco rodízio de trabalhadores. Então, existe uma certa formação antes dele entrar. Então, quando ele é lá dentro da empresa, ele continua fazendo os cursos, continua fazendo os aperfeiçoamentos, né? E como não tem o rodízio, ele continua ficando fixo tanto na linha quanto na empresa. Entendi. Então, da parte dos operadores, nós fomos bem. Então, quer dizer que o trabalhador motorista de ônibus em Belo Horizonte é aquele sujeito que todo dia, 6 horas da manhã, o trabalhador ele vai ter uma relação com aquele usuário. O rodízio dos motoristas é pequeno, não há muita demissão, muita contratação, é um trabalho mais estável. Não há muita demissão, isso, não existe esse rodízio, então eles são praticamente fixos nas linhas. O que aconteceu muito nesses últimos tempos é eles alternarem muito o ônibus, você não tem um ônibus fixo, né? Até uns 5 anos atrás, todo operador tinha um ônibus fixo também, então sim, ele tinha que ele melhor esse operador ter uma máquina só, que ele conhece a marcha, ele conhece o engate, ele conhece... Correto. É melhor? Muito melhor. Com toda certeza, né? Com toda certeza. Agora, e é melhor para o usuário e é melhor para o patrão. Pois é, no Rio, nós tivemos uma família
que foi envolvida em escândalos de propina, em algo complicado. A relação do patrão com o sindicato, a relação do cuidado que esse patrão tem, tanto com o trabalhador que presta o serviço para a empresa, quanto com essa máquina que é de propriedade dele, é uma relação interessante ou é conflituosa, Ronaldo? Não, ela é conflituosa, né? Na realidade, existe uma máxima. O motorista, ele anda com um ônibus, um articulado desse, R$500 mil. Sim. Mas esse motorista não ganha 0,5% do valor do ônibus. Então, ele é muito mal remunerado pelo valor, pelo custo da máquina. Entendi. Então, ele, para cuidar de uma máquina de R$500 mil, ele tinha que ganhar pelo menos 1% do valor da máquina, que seria R$5 mil. Nós erramos então, na escolha do modal. A gente errou, tinha que ter mais metrô, mas aí talvez faltou... O problema é da formação do país. Na verdade, você vai em outros países aí, tem cidades igual Belo Horizonte, tamanho de Belo Horizonte, que tem metrô já há 50 anos. Belo Horizonte já devia ter, porque o ideal mesmo seria usar todos os modais. Quer dizer, você tem um ônibus alimentador que chega numa estação ferroviária e transporta muita gente, vai para Contagem ou iria para Nova Lima, etc. Tal. Então, se pudesse haver isso, seria maravilhoso. E cidades, países que têm cidades assim, a coisa flui. A gente conhece países que têm até navegação dentro da cidade. Pois é, Ronaldo, mas aí que está o detalhe. Se perguntarmos para a população quer isso. E a gente pode ir até um pouco a mais. Temos um relevo acidentado na cidade. Sim. Mas se tivéssemos uma integração, por exemplo, com um bicicletário dentro de algumas dessas estações de metrô, para o sujeito conseguir chegar até o trabalho dele sem a necessidade de pegar uma terceira condução, ele faz um trechinho de bicicleta, ele consegue ali amarrar a bicicleta dele dentro, na Holanda, né, Amsterdã, com aqueles bicicletários gigantescos. São Paulo, várias são as estações de metrô, mais da metade que tem lá o seu bicicletário. Ronaldo, Elzo, o que a gente tem que fazer para poder curtir a cidade como a gente curtiu no Carnaval? Eu acredito que isso passa muito, é o modelo econômico que nós escolhemos, né? Porque, na realidade, quando o povo começou a pedir metrô e trens, né, metropolitanos para fazer o transporte, porque a gente sabe, qualquer pessoa sabe que é mais barato, dura mais, né? E para o usuário também é mais barato, a construção, a manutenção, tudo é mais barato. Arrumou-se uma nova forma de continuar transportando sob pneu, que foi o quê? O que nós encontramos que BRT, que está espalhado pelo estado todinho. Então, coloca o BRT, resolve o problema. E aí, quando você pega isso, você tem que fazer uma... Por que isso acontece? Aí você pega a questão do Rio de Janeiro. A força que o empresário de transporte tem em todas as esferas do poder, tanto na Câmara Municipal quanto federal e estadual. Financiando campanha e várias outras coisas. Isso, então isso não vai tão cedo vai conseguir você tirar essa cultura que está instalada aí. Mas existe um canal, Elzo, além de votar melhor, para que as pessoas possam brigar isso mais? O sindicato, por exemplo, poderia ser uma porta para poder brigar por um modal de transporte que fosse mais justo. Linhas com alimentadores menores, como essas linhas suplementares, esses pequenos ônibus em Belo Horizonte. O que é possível para a população, Elzo, fazer? Porque a gente que é de Contagem sabe que existia um trem que saía da região do Bernardo Monteiro, da estação, está pronta a estação do Bernardo Monteiro. Se o maquinista do metrô for na Banguela e soltar na estação do Eldorado, ele chega no Bernardo Monteiro. E ele ia até a estação central todos os dias. Hoje o que liga o Bernardo Monteiro é uma linha de ônibus sucateada, lotada, que leva o sujeito sim até Belo Horizonte, gastando 1h, 1h20. Ou o sujeito que vai pegar esse ônibus até a região do metrô do Eldorado, que ali 6h30 da manhã, 6h40 da manhã, dá um nó naquele viaduto em torno do metrô do Eldorado, que é algo absurdo. Tanto pelo transporte de uma pessoa só dentro de um carro, ocupando um espaço grande dentro da via de circulação, quanto do sujeito que não consegue chegar no metrô para ir ao trabalho ao centro, né? Realmente a gente tem visto isso. E eu sempre falo que falta planejamento no nosso país, porque se sentarem as cabeças pensantes, os administradores, e uma entidade como FIEM, Clube dos Diretores Lojistas, Associação Comercial, quer dizer, todo mundo ali se colocar, então
Isso é evidente, salta à vista. Gente, Sim. para aquele lugar ali que é plano, vamos fazer uma linha de ônibus. Ali vamos botar um metrô, de maneira que um trilho suspenso aí. Uhum. Então, o que tem acontecido conosco é que a gente vem socorrer e colocar alguma coisa para completar, quando a gente devia ter pensado desde o início na coisa. Porque tem que ser dessa maneira, você tem que examinar, você tem que tratar bem aquela pessoa que paga a passagem, que vai reverter depois para o seu bolso, porque você é o proprietário. Sim, sim. Você tem que pensar para cima e para baixo. Essa coisa não pode ficar do jeito que está, né? Com certeza. Nós fizemos no primeiro e no segundo bloco, pegando, Elzo, a sua apresentação da refeição. Eu acho que a gente colocou o banquete pronto. Agora está na hora, no terceiro bloco, da gente rumar para o que o sindicato, o que a categoria sente quando um companheiro é vitimado num acidente como esse e como que a gente pode pensar melhor, rumando para um ano de eleição, a construção de uma cidade melhor. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco.